nome é Mariana Marion, sou psicóloga, sou terapeuta sexual, sou psicóloga de casais também, faço terapia de casal. E hoje eu vim trabalhar, trazer um tema para vocês que é a triangulação do eu, você e o nós. São 3 papéis importantes dentro da relação que a gente precisa ir pensando. E por que a gente fala sobre isso? Quando a gente entende que uma relação parte de 2 pessoas, ela parte do eu e ela parte do você. Então essas 2 pessoas, elas já têm uma história, elas já têm uma construção, elas já passam uma vivência, que vai construindo isso dentro, internamente, como um sujeito, como alguém que tem seus valores, tem as suas construções, tem as suas relações, porque elas trazem as relações parentais, as relações com amigos, outras relações que faziam parte da vida dessa pessoa. Quando elas se juntam, elas criam um nós. Mas ainda assim, elas trouxeram essas 2 partes importantes de si. E essas partes precisam ser ainda consideradas. Então, quando a gente fala da relação, do nós, a gente está falando de um casal que está se construindo, 2 pessoas que estão construindo uma relação nova, num espaço físico muitas vezes juntos, construindo filhos, casa, relação, mas dentro dessa relação, elas estão trazendo essa individualidade e a gente chama também aí, tem uma autora bastante importante que fala sobre relacionamento, que ela chama Esther Perel, e ela traz sobre essa intimidade pessoal. Então, além da intimidade conjugal, que é o que a gente vai criar nesse casal que está iniciando uma vida juntos, a gente vai ter essa intimidade individual. E ela é muito importante, porque ela vai falar sobre sonhos individuais dessas pessoas, profissionais, em relação à vida, em relação a muitas coisas. Ela vai falar sobre a segurança de si, sobre a independência, a autoestima. Cada um vai trazer isso para dentro da relação. Está construindo essa relação de parceria, em que eles vão começar também a construir sonhos juntos, projetos juntos, mas ainda assim essas pessoas têm ainda um projeto individual. E uma coisa importante que a gente tem que trabalhar é que é a relação entre intimidade e desejo, porque a intimidade ela é importante, mas o desejo também. E o desejo ele só consegue existir quando tem a independência. Eu não consigo desejar coisas dentro de uma relação conjugal se eu não tenho independência. É como se a gente fizesse uma analogia. O fogo ele precisa de ar, então ele precisa respirar. A gente precisa trazer essa individualidade desse casal, dessas pessoas, para que esse desejo de relação, de vida, continue a existir. Então é muito importante que a gente pense ainda, mesmo sendo nós, sendo 2, que existiam um e outro. Vamos olhar para esse lugar e vamos entender. Muitas vezes eu recebo pacientes, casais ou pessoas individuais que vêm fazer a terapia que falam, nossa, mas eu preciso olhar pra gente, sempre pra gente. Sim, você tem que olhar pra gente, nós como um casal, mas você também tem que olhar pra você. Se você não tá bem consigo mesmo, com as suas escolhas, com aquilo que você quer pra você, com a sua profissão, com seus desejos, com a busca daquilo que faz sentido na sua vida individual, como que junto você vai querer fazer essa construção? É muito difícil. E é tão importante a gente olhar para esse lugar e entender que mesmo quando eu tô com um casal, 2 pessoas ali comigo, ainda assim a gente precisa olhar para um e para outro. Até porque ambos têm que ter voz dentro dessa relação. Isso é individualidade. É cada um trazer toda essa história que a gente falou para construir os juntos. O aqui, o agora, a nossa relação. A triangulação ela é tão importante que a gente tem que sempre caminhar junto, mas olhando para esse caminho individual e para esse caminho individual e apoiando a individualidade do outro. Porque muitas vezes isso também acontece. O ciúme, a possessividade ou outras relações dentro de uma relação conjugal
que vão apagando e vão abafando essas individualidades. A gente tem que tomar cuidado com isso, ter sempre um olhar atento e sempre apoiar no outro a individualidade dele, que é tão significativa e importante como a sua e como a nossa relação como um casal.